Coríntios capítulo 4, versículo 15, na nova versão transformadora, diz assim o texto sagrado: pois, ainda que tivessem 10 mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Jesus, nós estamos diante do teu povo, dos teus filhos. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que a tua palavra tome forma dentro de nós. Que cada um de nós nessa noite, Senhor, possa nos render, possa nos humilhar debaixo desse ambiente de reverência que é o ambiente da tua palavra. Nós não viemos aqui por uma outra coisa que não seja ouvir a tua voz, Senhor. Cantamos louvores, cantamos a tua palavra em forma de canções. E agora, Deus tremendo, nós queremos nos alimentar pela palavra que sai da boca desse profeta. Me usa, Senhor, não deixa eu te usar não, Senhor. Me usa, que eu possa ser um instrumento, uma ferramenta, que a tua palavra passe por mim e eu consiga entregá-la aos meus irmãos nessa noite. Toca os nossos corações, faz aquilo que o Senhor precisa fazer. Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra invisível em nós, algo de dentro para fora, algo muito forte, algo que o Senhor está projetando, algo que leva tempo. Príncipes levam tempo para serem formados. Ah, Senhor, e nesse ambiente do reino de Deus, o Senhor está formando príncipes e princesas. Homens e mulheres que já receberam, já carregam uma palavra, mas que estão sendo moldados. E que essa noite, Senhor, nós possamos avançar um pouquinho mais nessa jornada. Nós não estamos com pressa, Senhor. Pelo menos eu não estou com pressa. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer no seu tempo. Nós não queremos sabotar, nós não queremos avançar. Nós não queremos ir a algum lugar que o Senhor não foi primeiro e não nos empurrou, não nos trouxe. Nós não queremos. Nós queremos somente aquilo que vem de Ti. Lançamos a nossa ansiedade no Teu altar. Lançamos a nossa expectativa no Teu altar, para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nessa noite. Amém? Ainda de pé, vamos louvar o Senhor com a canção. O que tiver no coração de vocês é de Deus e a gente vai fluir um pouquinho aqui. Poderoso Deus. Senta um pouquinho glorificando a Deus. Não perde essa ambiência não. Vivemos uma geração órfã de referência. Temos muitos mestres, muitos influencers, muitos instrutores, mas temos poucos pais. O apóstolo Paulo faz uma distinção clara entre instrutores e pais. A paternidade de Deus, grava bem isso, a paternidade de Deus não é uma posição, é uma responsabilidade. A paternidade de Deus não é uma posição, ela é uma responsabilidade. Porque você pode ter um pai espiritual que te gerou, mas não foi responsável para te desenvolver. A maioria de vocês são filhos espirituais de outros pais, mas que por algum motivo não tiveram a capacidade de desenvolver vocês. A paternidade não é uma posição, um cargo ou um título. Não é porque alguém te gerou, ele é teu pai. Ele pode ser o teu genitor, mas o teu pai é aquele que se responsabiliza por você. E eu já quero começar aplicando. O teu pai do céu é aquele que responsabiliza por você. Ele não tem só um título de pai, ele é de fato o teu pai. Essa noite Deus vai preencher tantas feridas, tantas lacunas, tantos buracos na tua alma, na alma das pessoas aqui pela internet. Essa palavra ela vai reverberar no coração de muita gente. Eu sei que o Espírito de Deus ele tem uma cura para cada um de nós aqui nessa noite. Ele vai tocar em áreas muito profundas aqui.
Então paternidade não é posição, diga amém. É responsabilidade, não é título, é legado. O que Deus quer construir através da paternidade dele, comigo e com você, é um legado geracional. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do Luiz Antônio, Ele é o Deus da Radassa, Ele é o Deus das futuras gerações. Não pode parar em nós aquilo que Deus começou na história. A paternidade é muito mais do que você gerar alguém, é você se responsabilizar para levar esse alguém a um lugar que vai passar o bastão para alguém um dia. O desejo do coração de Deus, através de uma igreja que lida com paternidade, é que os filhos, eles amadureçam tanto que eles casem e agora eles se tornem pais. O desenvolvimento do corpo se dá por uma igreja que amadurece. Não é uma igreja que vive de eventos em eventos. Quinta-feira o pastor Luiz Hermínio vai estar aqui, meu Deus. Não, nós vamos estar aqui porque nós amamos a Jesus. E nós vamos estar na quinta, nós vamos estar na sexta, nós vamos estar no sábado nos jovens, nós vamos estar no domingo, nós vamos estar na reunião de oração, nós vamos estar na alvorada, nós vamos estar nas mesas, nós vamos estar no dia que tiver 5, 6, 10 pessoas, e vamos estar com o mesmo coração, com a mesma graça. Por quê? Os filhos estão amadurecendo, estão se desenvolvendo. É um legado, diz assim, legado. Terceiro, não é controle, é cuidado, formação e envio. O desejo do coração de Deus é que as pessoas, elas sejam formadas, amadurecidas e enviadas. Sabe por que você nunca vai ver uma fileira de cadeira aqui, com aquele monte de pastor velho aqui olhando para mim, dando trabalho? Porque essa igreja envia os filhos novos. Os filhos novos, eles já estão gerando filhos. E aí eles já vão para as igrejas que Deus está dando para eles. Por quê? Nós acreditamos que Deus não deu simplesmente uma igreja, Deus nos deu uma cidade. Então quando eu envio alguém para Castilho, eu não estou enviando alguém para Castilho para abrir uma igreja. Eu estou enviando alguém para Castilho para tomar conta daquela cidade. Mas eles não se auto-ungiram a si mesmos. Eles ficaram debaixo de uma unção. Eles entenderam o que é paternidade. Ontem eu disse lá com o pastor Raul, demorou 4 anos para eu falar isso. Nem imaginei que eu falaria isso um dia, mas hoje eu consigo ver com a fidelidade desse menino e da Bruna, assim como Paulo via em Timóteo, um filho espiritual, um homem que tem pago um preço para estar debaixo desse ambiente de paternidade que a gente carrega. E só estou pregando essa palavra aqui hoje, irmãos, porque Deus me curou disso. E hoje à tarde Deus falou comigo, você está certo, essa é a palavra que você precisa liberar mesmo. Sabe por que você demorou tantos anos para ter os seus filhos? Porque eu estava preparando você para esse tempo, para ser um pai de gerações. Então eu vim aqui hoje com uma autoridade de Deus para pregar sobre vocês, como nunca antes da minha vida eu preguei. E hoje eu posso dizer sim, esse menino tem se tornado um filho, outros homens e mulheres de Deus dessa casa têm se tornado filhos, e muitos outros virão. Aqueles que quiserem entrar debaixo da paternidade dessa casa, terão sim um pai e uma mãe espiritual, e pais e mães espirituais que estão nascendo daqui para tocar essa nação. Diga assim, não é controle. Fala assim, graças a Deus. Que graças a Deus gostoso. Eu senti uma maldade aí. Diz assim, é cuidado. Então quando a gente pega no seu pé, cabeção, não é para te ferir, não, é para fazer você crescer, né? Aleluia. O meu pai, por mais difícil que as atitudes que ele tomou comigo na vida, eu não posso falar que ele errou. Ele estava tentando acertar, ele estava tentando me esticar para me fazer um homem. Ele estava me tentando fazer um pai. E às vezes no caminho de paternidade a gente vai errar com os nossos filhos. Sim ou não? Ou só vocês que acertam? A gente vai errar, irmão. E a gente precisa entender que quando a gente erra, a gente vai lá e pede perdão. A gente pede desculpa. Cara, vamos consertar. O que eu errei? A paternidade saudável, que é a paternidade de Deus, é um pai que se permite ser tocado pelos seus filhos na sua intimidade também. Não é só um pai que toca a intimidade de um filho, é um pai que permite um filho vir tocar na sua intimidade, confrontá-lo em amor, dizendo, pai, você não está indo por um caminho correto, pai. E o pai ter essa maturidade de dizer, ô meu filho, obrigado por você ter me alertado. É 2 gerações trabalhando juntos, pais e filhos. Irmãos, o dia que a gente entender isso, esse Brasil vai virar um negócio top, vai virar o céu na terra. Paternidade é 2 gerações trabalhando juntas. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho lá na frente.
Deus, ele se revela como Pai. A religião, ela tentou entregar para a gente só um Deus. Todas as religiões têm um Deus. E se você for fazer uma pesquisa transcultural, você vai perceber que na Índia não é só um Deus não, são milhares de deuses. Mas no cristianismo, é a única religião que nós temos um Deus, que é um Pai. Jesus, ele veio não para nos tornar pais. Ele não veio para ser o nosso Pai. Jesus, ele veio para mostrar o Pai para a gente. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A gente só consegue ir para esse lugar de paternidade por meio de Jesus. Então não tem outro, não, eu vou orar ao Pai. Não, você vai orar para Jesus. Jesus vai te introduzir nesse lugar, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que leva você à paternidade de Deus. Então nós precisamos, como igreja, nesses dias, irmãos, irmãs, amigos, pais e mães, revelar Deus como Pai. Porque revelar Deus como Deus, as religiões todas revelam. Agora, Mateus capítulo 6, que é a oração universal, ele diz: Pai nosso que estais no céu. Ele poderia começar a oração dizendo Deus nosso, sim ou não? Mas qual que é a instrução? O que Deus está querendo nos ensinar? Ele quer ser visto como Pai. Porque Deus, ele sabe que é. Deus, você sabe que é. Agora a paternidade, poucas pessoas têm acessado. Ainda que você seja criado pelo seu pai e pela sua mãe, muitos de vocês, muitos de nós, carrega dentro de si uma orfandade. Mas eu tenho uma boa notícia. Fala assim: qual pastor? Ele veio aqui para te curar. E a igreja precisa refletir essa paternidade saudável, amém? Feita essa introdução, eu quero entrar na mensagem. O primeiro tópico da nossa mensagem é paternidade que gera vida, não gera controle. Diga assim: paternidade que gera vida, não gera controle. Vamos ler um texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Se você continuar dando glória a Deus, aleluia, e nesse ambiente eu acho que vai dar bom. Não deixa apagar não, meu, é tão gostoso essa onda pentecostal. A dama de vermelho. Eita glória. Rafa, deixa a cachoeira cair, Rafa. E joga nos meus pés aqui, que eu estou gostando dessa ideia. Oh glória. Coisa boa a gente andar com gente de Deus, irmão. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas. 2. Eu acho que nós erramos aí, né? Eu falei 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Isso. E sabem que tratamos a cada um como um trata. 12. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere, pois Ele essa paternidade que estica, essa paternidade que busca um amadurecimento, ela tem esse objetivo de levar aos filhos de Deus se tornarem aquilo que eles nasceram para ser. Por isso que quando você, eu, nós somos exortados pelo nosso Deus, e Ele vai fazer isso na figura de alguém, diga amém. Eu sei que muitos espiritualizam, não, eu estou assim com Deus, Deus é o meu pai e eu só falo com Ele. Deus é o meu pai e eu falo com Ele também, mas eu tenho o meu pai espiritual, eu tenho homens que falam no meu coração. Preciso tomar decisões, eu preciso prestar contas, eu vou a Deus, mas eu falo a homens. Eu confessar uma tentação, eu confesso a homens. Eu coloco a minha vulnerabilidade na mão de alguém. É por isso que a gente alcança o lugar de cura. Então, pode deixar o texto para mim, o tempo todo deixa o texto para mim. Só tira quando eu pedir, por gentileza. Então, qual que é o papel de um pai ministerial, de um pai que toca as pessoas? Aconselhar, incentivar, insistir para que as pessoas, os filhos de Deus, eles vivam do modo digno que agrade o seu pai. Você que é pai dos seus filhos naturais, você não tem um modo, um jeito que te agrada de criar os seus filhos?
Eu amo quando os meus filhos me chamam de senhor. Tão bonitinho. Papai, o senhor está bem? Eu falei, meu Deus, que água que ele bebeu hoje, o que ele quer na sequência? Segundo aspecto é papai. Porque eu, na minha criação, eu nunca chamei o meu pai de papai. Mas eu achava lindo ver os meninos, né? Falei, papai, mamãe. Eu falei, meu Deus, lá em casa nós não tem esse negócio não, né? É pau, cacete e bala, é pai na marra. Saiu um pai na marra, né? Aí chegam os meninos, esse primeiro encontro, papá, vai ressignificando o coração da gente, irmãos. É Deus. Talvez para você seja um mero detalhe, talvez para outros exploda dentro uma reação que Deus precisa te curar nessa área hoje. E nós vamos juntos avançando nesse propósito. Mas o desejo do coração do Pai é o quê? É um jeito correto de agradar a Deus. Amém? Filemão 1:10. Aleluia, Jefinho. Ainda bem que você veio, meu filho. Só vou dar uma dica. Pode chamar de pai, mas não fica chamando de paizão não, porque isso é puxa-saco, tá bom? Já comecei um monte de paizão. Não, rapaz, isso aí já é... Ixi, eu falei puxa-saco, né? Mas não é? Essa igreja aqui, irmão, só eu tenho coragem de falar essas coisas. Glória a Deus. Filemão 1:10. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava na... Queridos, a paternidade que gera vida, ela não olha se o filho mora em Alphaville ou se o filho mora em Alfavela. Ele gera paternidade por quê? Porque ele decidiu se tornar responsável por aquele filho. Deus, quando olhou para a terra para escolher os seus filhos, Ele não olhou para aquilo que os seus filhos possuíam. Pelo contrário, é Ele que nos deixou uma herança. É Ele que nos deu uma herança. Ele diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Então o interesse de Deus é que a gente forme, gere filhos e adote filhos. E eu gostaria tanto de ouvir um amém nessa hora. E adote filhos. Porque Ele nos adotou, amém? A igreja não deveria ter preconceito com adoção. Pastor, mas eu vou adotar alguém na prisão? A igreja precisa adotar alguém que está na prisão. Opa, tem um glória aí, ó. Tem um glória a Deus aí, ó. Vou falar de novo, quem sabe mais alguém acorda, né? A igreja precisa adotar alguém que está na prisão. Mas não é só falar amém não, é ir lá mesmo e adotar. Fala, eu vim aqui porque Deus mandou trazer uma palavra para um preso aqui. Esse preso precisa nascer de novo e vai ser o meu filho espiritual quando sair da cadeia. E vai lá para o meu Andradini e eu vou cuidar dele. É encarnar a mensagem, é se tornar responsável. É muito bonito a gente subir aqui e cantar, né? Ô glória! Nos tornamos responsáveis. Mas se tornou mesmo. Na hora de pagar a conta do filho feio, irmão, a igreja quer ter filho bonito. Na hora de falar, não, meu filho feio, esse é meu filho. O pai está aqui, o pai está onde? Nós já pagamos o preço, irmãos, por muitos irmãos, por muitos filhos aqui, que a gente não vai expor, não vai falar nomes, é claro, mas que a gente acreditou, que a gente sacou, que a gente colocou na aljava, fez igual o canguru, colocou na bolsa, falou, vem cá meu filho, nós vamos te proteger, não vai deixar os caras te bater não, vem para cá. Isso é um espírito de paternidade, não é paternalismo. A gente vai defender tudo de errado que as pessoas fazem. Não, mas um pai geracional, ele sabe identificar que dentro daquele filho tem algo precioso que ele carrega, e ele só está com uma dificuldade momentânea. É só a identidade dele que está fora do lugar, é só uma crise que ele está passando, mas que ao tempo da maturidade e da cura de Deus, ele vai frutificar muito. E eu vim aqui para declarar para alguém aqui nessa noite: você está sendo colocado na aljava de Deus para ser cuidado, para ser tratado, para ser enviado no tempo de Deus. O princípio que eu aprendo é que um pai espiritual, ele não é controlador, ele é geracional.
Ele não sufoca os seus filhos, Ele dá forma a eles. Nós precisamos dar forma aos filhos de Deus. Filho, você tem que se tornar parecido com quem? Com o seu pai. Mas para se tornar parecido com o seu pai, que é Deus, você precisa ver em mim. Eu não quero ser o seu pai. Escuta isso aqui, gente. Eu não quero tomar o lugar do seu pai. Não é isso. Essa mensagem não é para isso. O que vocês precisam ver em mim? Um manto de paternidade que mostra a paternidade de Deus. Não quero que você bença pai. Não é sobre isso. Se você tem o teu pai vivo, vai lá e dá benção para ele. Dá presente para ele, lava os pés dele, beija ele. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas você precisa ver na figura de um pai, Deus fazendo, Deus se movendo. Você olha e fala assim, aquele cara é um pai. Eu não preciso chamar ele de pai, mas eu sei que eu desfruto da paternidade dele. Aquela mulher é uma mãe. Eu não preciso chamar ela de minha mãe, mas eu sei que eu desfruto da paternidade dela, dos conselhos dela, da oração dela, do carinho dela. É isso que eu estou falando aqui, meus irmãos. Um pai espiritual saudável, ele não cria dependentes, ele prepara filhos maduros. Eu fiz uma brincadeira aqui na quinta-feira, né? Irmão, tem mãe que está deixando o filho mamar em pé. Libera, irmã. Libera. Fala, filho, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, vai estudar. Sai desse jogo infernal. Vai querer andar só de motinha, sem capacete ainda. Eu sou pastor dessa igreja, eu não vim aqui, eu vou vir e vou embora. Eu preciso falar, ué. Até os adultos estão andando sem capacete. Vocês trombam comigo na rua, eu vejo. Para alguns eu não tenho coragem de mandar mensagem. Eu vazo, coloco um capacete, cara, está correndo risco. Amém, gente? Então um pai espiritual saudável, ele não cria dependentes, ele prepara filhos maduros. Paulo, ele chama Onésimo de filho, mesmo sendo gerado da prisão. Ele gerou alguém no espírito. Nós precisamos ensinar que a paternidade, não só ensinar, mas viver, que é uma identidade que promove um destino. Diga assim, a paternidade é uma identidade que promove um destino. Irmãos, quem sabe para onde vai, cara, tem tudo nessa vida. Pode passar as piores crises, não é abalado. Você sabe quem você é, você tem uma identidade. Agora o contrário também é verdade. Quem não tem identidade, irmão, está sempre parando no meio do caminho. Perceba assim, até no meio da igreja do Senhor, uma falta de maturidade, de segurança. A paternidade saudável, ela precisa produzir segurança para você. Vou te dar um exemplo simples. Se você manda uma mensagem para mim, 3 mensagens e apaga na sequência, você é um filho imaturo, inseguro, que não tem a sua identidade formada. Se eu recebi 4 mensagens, depois apagou, depois recebi mais 4 mensagens, apagou, recebi mais 4 mensagens, apagou. Eu falei, meu Deus, é apostólico, é 12? Será que é Deus querendo comunicar um trem? Mas não, é só insegurança mesmo. Nós precisamos criar os nossos filhos, empurrar os nossos filhos para a vida, irmãos. Fala um amém para me ajudar pelo menos. Emancipar. Senão nós vamos ficar um monte de bebê espiritual. Vai ver lá os filhos com 32 anos soltando pipa. Vai passar cerol na mão. Você tinha que estar passando cerol ungido, pegando Bíblia e está distribuindo no mundo, rapaz. Está cortando cerol. Está jogando, como é que fala aquele joguinho lá de morte? Como é que é? Aquele que mata a polícia. Hã? Olha aí, ó, tá vendo? Sabe, eu sei que vocês sabem. Você que está fingindo costume. Está jogando GTA. Tigrinho. Vou pregar só sobre o tigrinho aqui. Mas não vou avisar o dia porque tem muito homem que não vem. Só eu, meu irmão. Eu sou doido. Sou doido e a polícia não sabe. Diga assim, identidade. Pais espirituais geram fé. Pais espirituais saudáveis geram caráter. Pais espirituais saudáveis geram convicção. Você, minha filha, meu filho, meu amado, meu irmão, meu amigo, camarada, você precisa ser um homem ou uma mulher convicto.
Você precisa ser empurrado para situações e decidir. Eu vou ligar para o meu pastor. Não, você tem a tua identidade. Se der ruim, depois você fala para mim, pai, deu ruim. Fui lá e fiz, tomei pedrada e deu muito ruim. Mas você tem identidade. Meu Deus, eu faço ou não faço? É vermelho, é azul, é cor de rosa. Eu oro de novo, se Deus confirma, se não confirma. A maioria das causas são bíblicas, irmão. Você não precisa nem de orar, é só ir lá e fazer. Eu vou orar, vou pedir 3 sinais para Deus se eu entrego uma cesta básica para minha vizinha que está passando fome. Todo pai controlador vai gerar um ambiente de medo. Vou repetir. Todo pai controlador vai gerar um ambiente de medo. Nós precisamos entender, a graça de Deus, irmãos, ela superabunda sobre todas as situações, eu vou dizer todas, qualquer coisa que você pensa num trem terrível, a graça de Deus ultrapassa esse trem terrível aí. Eu estava conversando com um amigo tempos atrás, ele estava me dizendo, ele também é um pai por meio da adoção, e o desafio dele, óbvio que é maior, né? E ele estava me dizendo que uma das situações lá, ele pegou as filhas, sabe, essas coisinhas aqui, né? A maioria dos meninos hoje está fazendo, manda foto sem roupa para os outros, aquelas coisas todas, né? Que não tem, mas em outros lugares aí tem. E aí ele pegou e falou, vou quebrar o teu celular. E quebrou o celular na frente da menina, martelou o celular, virou um Zé Telo. E a menina chorou e deixou de castigo, um adolescente, imagina. Aí beleza, passou ali uns 3, 4 dias, fez o memorial, falou, é para você lembrar, toda vez que você pensar em pecar, você vai lembrar que o teu celular virou pó. Aí passa uns 3 ou 4 dias, Deus pega esse irmão, no secreto, fala para ele assim, imagina se eu fosse quebrar você, desse jeito, todas as vezes que você fez essas caquinhas, né? Você fez cocô, volta lá, compra um 0 para ela, desfaz o memorial que você fez, que eu não preciso disso não. Diga para ela que ela tem um pai, você me representa, e o meu maior atributo é graça. Perdoa ela, pede perdão para ela e traz ela para a mesa. Ele falou assim, amigo, eu via Cristo pregado na cruz, olhando para mim e falando, graça. Tudo que está gravado, a gente não pode falar muita coisa que a gente gostaria de testemunhar, né? Mas amém, vamos lá. Segundo lugar, paternidade como identidade. Diga assim, paternidade como identidade. Romanos 8,15. Aleluia. Vamos lá? Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o espírito que fez o que, irmãos? Esse Abba Pai é o mesmo que a Radassa ou o Natanael quando chegou, que queria falar o pai ou o papai e não conseguia. Papá, Abba, Abba, Abba. É uma expressão que na nossa vulnerabilidade a gente acessa o coração do pai. O que o texto está dizendo? Olha, vocês agora não são mais filhos do medo, vocês são filhos legítimos. Não, isso aqui precisa fazer sentido dentro do teu espírito nessa noite. Vocês são filhos legítimos. Vocês são filhos que têm direito a uma herança. Não é qualquer filho, não é bastardo, não é adotivo, porque a adoção é só o meio pelo qual nós nos tornamos filhos. Diga amém. Deus está nos chamando a viver esse lugar de paternidade legítima. Pastor, mas eu fui abandonado. Mas Deus te aceitou, Deus te trouxe, Deus se tornou teu pai. Agora não tem mais desculpa de paternidade quebrada para você, de orfandade para você. Ele trocou o teu coração, Ele te deu uma nova natureza, Ele te adotou e Ele colocou nessa nova natureza filho, filha, e ponto final. Ponto final. E você pode dizer, Abba, Abba Pai, paizinho, papai,
E você pode dizer: eu não tenho só um Deus, eu tenho um paizinho, eu tenho um pai, eu tenho alguém que provê, eu tenho alguém que me dá destino. Ai, pastor, mas Deus vai usar quem para ser o meu pai? Não sei, meu amigo, mas Ele vai se manifestar como seu pai. 1 João capítulo 3, versículo 1. Eu gosto demais de olhar essa cara, sou assustada, porque eu sei que Deus está mexendo em estruturas. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de o que de fato, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Por que não? O mundo pira cabeção. Eles não podem conhecer, porque esse Espírito é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dele. O mundo não tem esse Espírito. Eles não vão entender, cara. Eles não têm esse Espírito. Pastor, mas o que a gente precisa então para que eles tenham? Eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus que já têm o Espírito. Porque quando a gente fala, dá a impressão que a gente é melhor, né? Eles não têm, nós temos. Parecem os esquerdistas, né? É nós e eles. Não, eles não têm ainda, mas eles estão aguardando. É a Bíblia que diz: a manifestação dos filhos que têm. E onde estão os filhos que têm o Espírito do Abba Pai, que vão se manifestar e mostrar para quem não tem? Está acessível e disponível para você também. A maior crise dessa geração é a identidade, irmãos. Quem não sabe quem é, vive perdido. Vive perdido na empresa, vive perdido no casamento, ou nos casamentos, né? Tem gente que gosta mais do que Salomão, né? Casou 10 vezes. O pai da parábola não chamou o filho de fracassado. Ele restaurou a sua posição quando ele voltou para casa. Ele disse: olha, traz a melhor roupa. Traz a melhor roupa. Traz a melhor roupa. No ambiente de restauração de paternidade, o Senhor, Ele vai limpar as nossas feridas. Ele vai arrancar de nós aquilo que não presta e vai nos dar uma condição de ser reposicionado na mesa dele novamente. O protocolo de paternidade do reino de Deus é esse. Ele está na porta esperando. É aquele pai, aquele tiozão, vozão, paizão, que está esperando lá na porta. Ele vai voltar, aquela menina vai voltar. Ela está perdida, mas ela vai voltar. Aquele menino está perdido, mas ele vai voltar. E quando ele volta: eu falei para você que você ia desviar um dia, né? Não é assim não. Seu filho, eu estava te esperando há tanto tempo. Ô empregado, traz lá a melhor roupa, vamos fazer uma festa. Pai, mas você está doido? Nós estamos aqui cuidando dessa igreja a vida inteira. Esse incircunciso bagunçou tudo, está voltando e vai ter coisa boa? Vai ter coisa boa, sim, porque nós estávamos guardando para ele. Inclusive, você estava trabalhando para juntar para ele que está voltando. Pastor, mas onde está o nosso mérito? Lugar nenhum. O reino de Deus não é mérito, é graça. Você quer mérito? Volta para a religião. Você faz para ser aceito, você faz para ter, você faz para ter o cargo. Nossa, eu era evangelista, agora eu sou cooperador. Meu Deus, fui ungido a presbítero. Jesus, cheguei a pastor. Meu Deus, agora eu toco Deus. No reino de Deus não. O maior é o menor. Quebrou-se a hierarquia. Meu Deus, mas agora é apóstolo. O apóstolo deita no chão para o pastor subir em cima. O mestre coloca o seu talento, o seu dom à disposição de servir a noiva, de servir o corpo. Porque ele não se contenta a mostrar conhecimento. Ele precisa que os filhos se tornem maduros através do conhecimento que Deus entregou para ele. Ah, meu Deus do céu. Pai saudável, uma paternidade saudável, afirma antes de corrigir: você é um filho amado. Irmãos, eu fico impressionado. Falei isso de manhã lá em Três Lagoas. Como que você pode pagar um coach para explicar para você que você é o filho amado de Deus? Adianta, irmão, se você quiser, você vai me ouvir falar isso a vida inteira. Lê Provérbios, 31 dias.
paga 6 mil conto para mim, 600 cada sessão. Você já é filho amado de Deus, você não precisa de ninguém, você não precisa pagar nada para alguém falar para você que você é isso, não. Olha no espelho, olha. O próprio Deus, Ele afirma no teu espírito a paternidade dEle, a identidade dEle. E se você recebe no espírito, presta atenção nisso, que isso é muito poderoso. Se você recebe no teu espírito a paternidade de Deus, ninguém arranca essa paternidade, essa identidade, esse poder que Deus coloca dentro de você. É um dínamos, é um dinamite. Ninguém para o coração de um homem que tem a identidade firmada nele. Pastor, mas eu startei no coach. Mas vai para a Bíblia, deixa o Senhor ministrar no teu coração, deixa Ele fazer com que essa verdade se torne rema para você, porque senão, aquilo que você recebeu na alma é passageiro. Daqui a pouco você precisa de arrumar um outro negócio, daqui a pouco você sai do coach e vai para o saravá. Você sai do saravá e vai para o espiritismo. Percebe que tem gente que, meu Deus, eu quero mais, né? Já passei por tantas religiões e elas não me preenchem. Não, cara, você só foi ministrado na tua alma. A minha oração é que Deus pegue a palavra dele como semente e coloque no teu espírito, porque é o teu espírito, não é a tua alma. Eu amo lá naquela igreja. Irmãos, eu prefiro você ficar com raiva aqui dessa igreja, mas o teu espírito sair daqui conectado com o Pai, do que você sair aqui todo feliz. Nossa, que culto, esse é o culto da minha vida, da minha semana, vai dar tudo certo. Não, estou te preparando aqui para você sair daqui e dar tudo muito errado, mas você continuar firme com a tua identidade no Senhor. O dia foi mal, mas eu continuo sendo filho e nada muda. O dia deu errado, mas eu continuo sendo filho, eu continuo tendo um pai e nada muda. Olha, o casamento não está bom, mas eu continuo sendo filho, eu tenho a minha identidade, nada muda. Eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou avançar, eu vou permanecer. Ainda bem que eu vi. Dias bons e dias não tão bons, mas em todos os dias nós temos um Pai. Pais espirituais saudáveis chama pelo nome. Eu gosto muito, irmãos, de falar sobre isso. Aqui é quase regra, né? Todo dia tem alguém pedindo uma oração lá no grupo, sim ou não? Aí de repente, irmãos, ore pela sogra da tia da minha amiga. Ela está internada. Mas quem que é a sogra da tia da minha amiga? Ela tem que ter um nome. Deus, Ele chama a gente pelo nome. Identidade fala de nome. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu nem gosto de apelido. Deus não tem apelido para a gente, Deus tem um nome. Apelido é coisa do mundo. Nós temos um nome, irmãos, e a nossa identidade fala muito sobre o nosso nome. Então, pais espirituais saudáveis chama pelo nome. Segundo, declara um propósito. Queridos, se eu falar uma coisa para você, o meu papel aqui é identificar o teu propósito, conectar o propósito coletivo e te dar um destino. Sabe qual que é o problema que eu mais enfrento, que os pastores mais enfrentam? A dor dos pastores é um monte de gente achando que tem um propósito próprio. Esse é o meu propósito. Você está fazendo o que aqui? Se você tem um propósito para você vai desenvolver ele, ué. Nós precisamos colocar o propósito coletivo acima de todas as coisas. Eu não estou aqui por causa do meu propósito. Estou aqui por causa do propósito de Deus, que me faz unir tanta gente, batizar gente, evangelizar gente, tocar vulneráveis. Esse é o nosso propósito, é o propósito do coração de Deus, ele é coletivo. Quando eu falo meu propósito, dá a impressão que eu preciso vencer tudo para provar que eu sou alguém. Isso lá fora funciona muito. Eu amo ver os treinamentos, né, dos coaches falando sobre isso.
Pais apostólicos, proféticos, eles liberam palavras proféticas, eles curam a identidade de filhos imaturos e inseguros. Eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração nessa noite. Seja um filho seguro, uma filha segura. Tenha segurança na identidade que Deus te deu. Eu queria falar algo, pastor, mas tenho medo. Eu sou algum bicho? Eu mordo? Eu queria tanto falar. Pastor, aquele dia eu queria tanto falar. Mas por que não falou? Porque é inseguro. Porque tem insegurança. Esse dia eu fui atender uma pessoa. Minha família falou que você ia me arrebentar. Falei, meu Deus do céu, eu luto MMA e não sei. Só treino, só puxo ferro só, não estou lutando ainda não. Mas olha a mentalidade da insegurança, irmãos. Insegurança. Se torne seguro. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu espírito nessa noite e colocar segurança em você. Você é um filho amado, você é uma filha amada, você carrega algo poderoso de Deus. Seja seguro nas suas decisões. Mande mensagem, não apague, paga o preço, uai. Liga, marca um dia. Não é só comigo não, conversa, resolva as coisas. Tira essa insegurança, esse medo. Eu não falei, né? Eu vi o irmão pecando, eu vi o irmão se matando, mas eu não falei, né? Mas adianta falar agora que ele já morreu? O que a gente vai fazer? Já morreu. O sangue dele está nas suas costas agora. Nós somos um corpo, irmãos. A gente precisa se mover como corpo e olhar sim para a vida do outro, que a vida do outro nos interessa. Existe um ambiente de fofoca, não é isso que nós queremos, mas existe um ambiente de cura. Se a tua intenção é curar o irmão, conta para o outro mesmo. Agora, se é para fofocar, esquece, coloca em oração. Amiga, eu queria compartilhar com você, né? Só para a gente orar e colocar no Instagram e no TikTok. Se a nossa intenção é formar uma igreja saudável, a gente precisa se envolver com a vida das pessoas e ajudar elas a ser seguros na sua identidade. Terceiro, paternidade e disciplina com amor. Diga amém. Hebreus 12, 6 e 7. Hebreus 12, 6 e 7. Pois o Senhor disciplina quem Ele e castiga. É forte ou não é forte? Castiga todo aquele que aceita como? Próximo. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como? Então quando o Pai, o Deus, o seu Pai, te disciplina, Ele continua te disciplinando como filho. Dá impressão, olha aqui para mim, dá impressão que quando a gente chama a atenção de alguém, irmão, você precisa ver a reação. Ainda mais se a pessoa for mais velha do que a mim. A gente chama atenção, parece que o semblante muda, endemonia. Quem é você? Está me chamando a minha atenção. Eu sou o filho de Deus que Ele colocou para tocar você na tua intimidade e te corrigir porque te ama. Irmãos, e como é bom ser corrigido pelo Senhor. Dói, não dói? Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Nem eu. Quem gosta de confrontar? Aí tem esse, você gosta? Nossa, eu sei que você gosta. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Existe um ambiente de confronto, existe um ambiente de afronta. Todo mundo que quer confrontar quer mudança. Se a tua esposa quer confrontar você, marido, ela quer ver você mudar. Qual que é a diferença da afronta para o confronto? A afronta, ela vem para te desafiar. Ela quer tirar o pior de você. Ela quer te desestabilizar. Agora quem confronta, irmãos, quer ver você mudado. Sabe por quê? O seu pastor, os seus líderes, o seu líder de ministério, ele te confronta porque ele te ama. Ele está representando um pai que te ama. E é o mesmo que você faz ou deveria fazer com seus filhos. Posso ouvir um amém? Provérbios 3:12.
Chegou no confronto, baixou o nível, né? Continua amando Jesus e a mim também, irmão. Pois o Senhor corrige, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Provérbios 22, 6. Vamos falar sobre instrução. 22, 6. Então uma máquina agora aí, hein? Só bateu, pegou, hein? Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não. A paternidade saudável, ela precisa trazer também consigo esse lugar de instrução. Como que o seu filho, sua filha vai se desenvolver se você não a instruir? Então o nosso papel aqui como pais espirituais também é instruir vocês. Mas tem um limite. A instrução chega até num lugar, o conselho chega até numa linha. Não dá para a gente invadir esse lugar e falar assim, ó, você vai fazer desse jeito porque eu estou mandando. Não, e aí já é abuso. A vontade é, irmão. A vontade é. Só que nós não podemos fazer. Você está vendo a criança indo para o buraco. Você vai lá e tira. Mas um velho barbado não dá. Fala, irmão, esse negócio de coach é uma desgraça. Você vai cair nisso aí? Mas você vai. E cai. Mas eu lembro de uma época que nós tivemos um desafio aqui, nem era aqui, era lá na Barãozinho, de começo de pandemia. Uma turma que estava assim, veredando pelo Pablo Marçal. O cara não via um dar certo ainda daquela época. Você viu? Você sabe o que eu estou falando? Né? E eu fui igual a galinha, braba em cima dos irmãos. Você não pode, quem está ensinando essas palavras para você? Hoje eu não faço isso mais não, agora cada um, só eu ensino aqui. Mas irmãos, está na cara que vai dar ruim. Está na cara que quem está ensinando você a ficar rico, ele só está ficando rico porque está ensinando você com a pobreza dele, com a mentira dele. Agora tem uma moda de casamentos eficazes. Estão vendendo cursos agora para fazer o seu casamento. Rapaz, a igreja dá casados para sempre de graça. O cara paga 10 mil reais para um curso, para fazer o casamento dele dar bom. Aí faz o curso, o casamento fica pior. Acorda, irmãos. Por que o apóstolo Paulo diz que tem muitos mestres e poucos pais? Porque poucas pessoas têm coragem de falar o que a gente fala aqui. É mais gostoso, irmão, você ser pastoreado pelo David Leonardo na televisão. Acordar de manhãzinha, bolacha do pacote de Jesus. Bom dia, minha linda. Não deixe nem a minha mulher assistir. Aí você chega aqui, o pai é brabo. Raça de víboras. Muda de vida. Ou vai para o inferno. Você fala, preciso voltar para o café com Deus Pai, porque aqui está muito forte. Irmãos, nós vivemos numa geração, é brincadeira, né? Mas tem fundo de verdade, tá? É mais fácil a gente ir para o monte, porque no monte não tem pastor. No monte você chora, você roda no manto, você corre, você suja, você anda de 4, você faz o que você quiser. Mas quando você entra num ambiente para ser pastoreado, guiado, direcionado, você vai precisar seguir a palavra de Deus. Você vai ter que entrar no lugar de submissão. Aí, pastor, é melhor ir no monte, que no monte eu não preciso dizimar, né? É claro, no monte é melhor. Só que no monte não tem uma coisa que tem na igreja: disciplina. E se não tem disciplina, não tem amor. A maior burrice da vida do ser humano é pensar que amor é afago. Amor é disciplina, irmãos. Deus nos ama tanto que Ele está preparando pessoas para cuidar do nosso coração e nos levar para esse ambiente de maturidade. Sabe por quê? Diz assim, por quê, pastor? Porque você vai se tornar o próximo pai espiritual dessa geração. E a minha oração é que você não seja um pai de bebê reborn. Porque pessoas que não são pastoreadas, não são disciplinadas, se tornarão pais de bebês reborns. Você acha que é pai,
o filho acha que é filho e ninguém toca ninguém. Amor sem disciplina gera filhos mimados. A disciplina sem amor gera filhos feridos. Nós precisamos colocar no coração dos nossos filhos, seja biológicos, adotivos ou ministeriais, a disciplina é um instrumento de Deus para nos amar. A disciplina é um instrumento de Deus que nos ama. Não é algo ruim. Nós precisamos viver esse ensinamento que a correção é uma proteção para o nosso destino. É Deus corrigindo a nossa rota. É Deus corrigindo o nosso destino. É Deus zelando por nós. É Deus aparando as arestas. É Deus colocando a gente numa condição de maturidade. Porque a pior coisa da vida é nós vermos filhos mimados. Ai, tá, que sol é esse, papai? É sol, menino, sol normal. Ai, não gostei dessa comida. Quando é criança está tudo bem. Me dá um tapinha ali que não pode dar tapinha, né? Os esquerdistas não gostam. Vamos lá. O duro é você olhar para uma igreja e perceber que homens e mulheres de 20 e 30 anos no Evangelho eram para serem pais poderosos na terra e ainda estão bebês espirituais. Pastor, não vai ter a campanha? 7 dias para o nosso milagre? Tem algo que vai nascer, irmãos, dentro de nós. Está sendo gerado de um nível tão extraordinário. A gente vai se surpreender tanto com aquilo que Deus vai colocar para fora nesses próximos dias. Mas vai precisar passar por um ambiente de maturidade. Eu vou dar uma pausa. Eu não vou finalizar porque tem muita coisa para eu falar ainda. Eu falo depois no outro domingo. Mas eu vou dar uma pausa nessa mensagem para a gente orar. Escute isso aqui que é importante. Um ambiente saudável é um ambiente que tem envio. Um dia eu fui pregar, muitos anos, já era jovenzinho. Fui pregar numa cidade aqui perto. E o pastor me convidou por meio de um terceiro. Eu nem era pastor à época e tal. E aí ele, no momento de comunhão, no final do culto, ele perguntou assim: quem te enviou aqui? Irmão, aquilo ali a minha perna tremeu. Porque ninguém tinha me enviado. Eu me auto-enviei a mim mesmo. Renan, minhas pernas tremeram. E aquele dia eu falei com Deus: eu nunca mais eu saio da minha igreja local sem a bênção do meu pastor, sem a bênção do meu pai espiritual. Ah, pastor, mas eu tenho o meu ministério. Tudo bem, irmão. Eu não tenho o meu ministério. Eu desenvolvo o ministério de Cristo. E são 5, né? O pastor Mateus nos ensinou aqui, são 5 ministérios. Eu não tenho o meu ministério. E eu quero estar debaixo de um ambiente de envio. Eu estou aqui enviado por um pastor. Nosso pastor vem aqui na quinta-feira. Os nossos 2 pastores. Vocês vão ver que... E o carinho que eles vão falar com a gente. Eu quero que você esteja aqui para você perceber o carinho que eles nos tratam. Nós somos enviados. A gente não é fruto do nada. Você carrega algo poderoso, e eu sei disso. Mas saiba respeitar o teu processo e o teu tempo de envio. Porque Deus, Ele está colocando nós, vocês, em uma aljava para um cuidado especial. Essa palavra que eu queria liberar sobre você nessa noite. Você pode ficar em pé para a gente orar um pouquinho? Disciplina não é rejeição, é investimento no seu futuro. Toda vez que você for disciplinado, grava essa frase: Deus me ama tanto que Ele está preparando a minha vida para o meu futuro. Pais espirituais corrigem, honram, restauram e liberam a paternidade saudável.
E finalizo dizendo que uma paternidade saudável, ela não vem para te humilhar. Ela vem para ajustar a sua rota. Pastor, mas toda vez que alguém me confronta, eu me sinto humilhado, eu me sinto humilhada. Aí é como você se sente. Aí eu indico a psicanalista para você e a psicóloga. Você precisa trabalhar isso em você. Você precisa olhar para você como uma filha e um filho de Deus, com a identidade restaurada. Pastor, mas eu tive problema com a minha paternidade. Deixa Deus te tocar no espírito para resolver essa parada, velho. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu te falo isso aqui sem medo de errar. Esse ambiente paterno dessa casa espiritual, que foi constituída nessa cidade há 7 anos, é um ambiente de muitas curas. De muitas curas. Esses 7 anos eu vi tantos meninos se tornarem pais. Hoje eu estava orando e falando, Deus, que coisa linda que o Senhor fez nesses 7 anos, né? Tantos meninos que se tornaram pais. Eu quero fazer 2 orações aqui. 2 orações. A primeira delas é para você que precisa. E não é emocional, irmãos. Nós não vamos mexer com as tuas emoções. Para você que precisa, de uma vez por todas, dar esse passo diante de Deus, dizer, Deus, eu nunca mais vou pensar ao contrário daquilo que o Senhor me fez para ser. Você que está com a tua identidade totalmente perdida. Eu tenho falado desses dias, irmãos, o que é um vício? O que é um vício? O vício é uma identidade fora do lugar. Você está buscando preencher algo na tua alma com alguma coisa que não é a coisa correta. Você está buscando no jogo, você está buscando na bebida, você está buscando na droga, você está buscando no sexo ilícito, no furto. Tem gente rica furtando as coisas, você acredita? É um prazer de furtar. É um prazer de esticar um carro numa velocidade acima da média, de ser um contraventor. Você precisa perceber. Isso é um lugar no teu coração, na tua alma, que está vazio, que precisa ser preenchido. E que não vai preencher com vício. É uma cura que você precisa receber. É uma cura espiritual. E esse ambiente é um ambiente propício para isso. E às vezes a gente não se expõe, mas a gente não é curado, irmãos. A gente precisa aprender a se expor. A gente precisa aprender a ser vulneráveis. O mês que vem a gente vai começar o discipulado com a igreja toda. Se você não entender esse papel de vulnerabilidade, você não vai conseguir caminhar nesse ambiente. No discipulado você vai mostrar quem você é. Não vai dar para você colocar uma máscara e fingir que é um crente todo certinho. É o que nós estamos vivendo aqui com os nossos líderes e com os nossos pastores, desde o começo do ano. É um ambiente de vulnerabilidade. A gente coloca a nossa vida literalmente na mão do outro. Irmãos, a gente tem vivido tanta cura. Deus tem apontado tantas coisas, tem feito o nosso relacionamento ficar tão saudável. Então eu quero te dar a oportunidade nessa noite, de uma vez por todas. Pastor, eu quero de fato ser curado disso. Eu nem vou chamar você para vir aqui não. Eu vou orar por você aí mesmo. Você nem precisa me mostrar não. Mas dentro de você, decida hoje por isso. Diga, Deus, eu vou tomar. Faz igual os pentecostais, eu tomo posse. Diga assim, eu tomo posse da minha nova identidade. Isso. E você se apropria mesmo desse lugar. Diz, eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, eu tenho direito à herança dele, eu tenho direito à mesa dele, e eu não vou vê-lo como um pai distante, eu vou ver como um pai perto. E ainda que o seu pai te abandonou, você vai começar a ver Deus como um pai perto, um pai de amor. E ele já está tocando em pessoas aqui, que eu estou vendo pessoas em lágrimas. Esse pai que te adotou, esse pai que te quis, esse pai que te desejou, esse pai que sonhou com os teus olhos, sonhou com o teu cabelo, sonhou com o teu nariz, sonhou com o teu jeito, sonhou com esse gênio difícil que você tem. Ele te projetou, Ele te deu habilidades, Ele te colocou no mercado de trabalho exatamente no lugar que você tem uma fluência,
porque Ele te formou, Ele esperava que você correspondesse nesse lugar. Eu quero orar por você aí no seu lugar mesmo. Feche seus olhos. Ministra aqui, Espírito Santo. Ministra aqui. Ministra aqui. Todo espírito de orfandade vai embora. Destrói crença, Senhor. Destrói esse pensamento errôneo, caído. Substitui isso agora, Senhor. Faz uma transferência de mentalidade aqui, Senhor. Nos dá a mente do Senhor nessa noite, para que a gente consiga corresponder àquilo que o Senhor está apontando nesses dias. Por gentileza, irmãos, orem. Se aproprie dessa nova identidade que o Senhor está te dando. Ele está te formando. Você vai se tornar parecido com Ele. Esse é o desejo dEle. Você é uma filha de Deus, um filho de Deus. E esse chamado que Ele tem para você, ele precisa ser correspondido. Novos filhos e novos pais. Pais geracionais que vão se levantar. Mães geracionais que vão se levantar. No mercado de trabalho, na escola, nas faculdades, nas ruas, em casa, a doméstica, a do lar, em todos os ambientes. Receba essa capacitação do Senhor, receba essa capacitação do Espírito Santo. Essa é uma noite de Deus fazer algo poderoso dentro de você, e você sair daqui com uma convicção de que o amor dele é tão grande que ele te traz para um ambiente de correção. E se ele está te chamando para um ambiente de correção, é porque ele te chama demais. Ele não quer perder você. Ele tem um lugar de destino para você. Ele está colocando você na rota do teu destino, e isso ele faz por meio da disciplina. Ele te ama tanto que ele chama pelo teu nome. Ele está dizendo: Marcos, vem para esse lugar da minha aljava. Ele está dizendo: Renata, vem para esse lugar da minha aljava. Ele está dizendo: Antônio, vem para esse lugar da minha aljava. Ele está dizendo: Dirce, vem para esse lugar de cuidado, porque Ele te ama e Ele deu uma identidade para você. Você tem um nome. Deus não te fez por apelido. Deus não te chama por apelido. Deus te chama pelo teu nome. E nessa noite Ele está resgatando a tua identidade. Ele está apagando da tua mente, da tua psique, todos esses apelidos malditos, todos esses apelidos que desde a infância colocaram em você e fizeram você ficar traumatizado, fizeram você ficar paralisados. O Senhor nessa noite está arrancando isso da tua mente. Pessoas aqui que têm complexo do seu nome, você vai sim agora ser liberto disso. Você vai gostar de ser chamado pelo teu nome. Você que diminuiu o teu nome, transformou o teu nome num codinome porque você tinha vergonha, o Senhor está dizendo com você aqui nessa noite: hoje eu resgato a tua identidade. O teu nome foi desejado por mim, o teu nome foi escolhido por mim, foi dado pelo seu pai, foi dado pela sua mãe, mas fui eu que escolhi, porque eu tenho um propósito com o teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Você pode ter ganhado de Deus uma marca, você pode ter ganhado de Deus uma empresa, mas não se esqueça, você tem um nome. Tem pessoas aqui que têm vergonha do sobrenome, tem vergonha do nome dos pais, da família, porque no passado a sua família envergonhou o nome do Senhor. A sua família não era uma família bem aceita na sociedade, e o Senhor está dizendo: eu quero ressignificar isso dentro da tua psique. Você vai honrar a sua família, porque esse nome me pertence, esse nome eu amo, esse nome eu tenho um projeto com ele. Flua como um rio aqui, Espírito. Aumenta o teu nível aqui, Espírito. O nível da tua operação aqui nesse ambiente, nesse salão. Mais. Tem algumas pessoas aqui que tem uma programação para mudar de nome, para ir no cartório e mudar de nome. Já está programado, tem data.
O Senhor está dizendo para você, não troca não. Permanece no teu nome, na tua identidade, você não precisa mudar não. Eu estou restaurando você de dentro para fora. Eu estou arrancando esses traumas. É uma obra de dentro para fora, é um mistério. Flua aqui, Espírito, flua aqui como um rio. Como um rio. Mais. Dá-se a conhecer aqui nessa noite, Senhor. Dá-se a conhecer aqui nessa noite. Se nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais, nós percebemos que a tua igreja precisa sentir esse lugar de a paternidade espiritual tocá-las. Nos permite acessar o Senhor como o nosso Pai. Fala com o seu Pai nessa noite, o seu Pai espiritual, seu Deus, seu Senhor. Aproveite essa oportunidade, aproveite essa noite de domingo, aproveite essa agenda que Deus fez. Você já está aqui mesmo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, você já veio. Deixa o Senhor ministrar você, deixa Ele corrigir o seu coração, as suas intenções. Mais, Senhor, aumenta o nível da tua operação aqui. Mais. Se você ora em línguas, não perca isso por nada. Sim. Essa é uma noite de renovação. Essa é uma noite de renovação. Peça a Deus uma experiência, peça uma experiência com o teu Pai nessa noite. Que você entre com Ele na sala do conselho. Coloque diante dele as suas frustrações, os seus medos. Coloque diante dele. Diz: Pai, eu estou aqui, eu estou com o meu coração aberto e eu quero contar tudo para o Senhor, não quero esconder nada. Eu quero colocar tudo diante do teu altar, Senhor. Meu Pai, meu Abba, meu Paizinho. Ele está ressignificando muita coisa hoje aqui dentro de você. Conta tudo para Ele. Seja como aquela criança que diz lá na escola assim: eu vou contar para o meu pai, hein? É o teu pai que está aqui. Conta para Ele. Conta para Ele que mexeram com você. Conta para Ele. Conta para Ele. Conta para Ele onde está doendo. Conta para Ele porque você se corta. Conta para Ele porque você joga. Conta para Ele porque você ainda bebe escondido, dá uma cheiradinha escondido. Conta para Ele. Ele está te chamando para perto. Ele está te chamando para a mesa. Ele está te chamando para o relacionamento. Ele está te chamando para te curar. Ele está te chamando para santificar você. Senhor, manifesta o teu espírito de paternidade aqui nessa noite. Só você e Ele agora, sem música, só você e Ele. Conta para Ele. Conta para Ele. Conta para Ele. Mexeram comigo, Pai. Conta. Ele não se escandaliza, porque Ele já sabe, Ele só está esperando você contar.